marketing, propaganda, porra toda. Oi, amor. Ó, estamos gravando, senhores. Vou pegar. Vamos Record. começar. Nossa, Primeiro, eu quero parabenizar vocês, e inclusive o Henrique e o Lucas, que eu sei que tem compromisso, estão aí enxugando a agenda aí para conseguir passar um tempo aqui com a gente. As meninas, o Alê, Barbosa, obrigado, viu, Andréia, Bia, por esse tempo de vocês. A gente tem feito isso aqui aos sábados, um sábado por mês, e não é uma regra, tá? A gente pensou em ser um sábado por mês, talvez a gente, para ter mais pessoas, possa até tentar encontrar outra agenda que faça mais sentido para termos mais pessoas. A gente pensou também em convidar outras equipes, né, para participarem disso aqui também. Em resumo, a gente quer gastar tempo de educação aqui, né, do que a gente entende na metodologia como educação, de negócio e network. Hoje a gente preparou uma aula muito seguindo o caminho do que foi a aula passada, né, da gente falando das metas e como você traçar essas metas, como mensurar e acompanhar isso dentro do BNI. E aí hoje a gente vai falar de persona. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esse termo, nos negócios, mas persona é você personificar, o teu cliente ideal. Não é só o cliente ideal, né? Porque aí a gente vai olhar, a gente acaba mensurando e acompanhando outras coisas e outras características desse cliente ideal para que a sua proposta e o seu produto façam sentido. Beleza? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui. Beleza. Estão vendo? Sim. E tá ok. Sim, sim. Beleza. Então, resumindo, é isso, né? A gente quer capacitar vocês para venda, para identificar e construir as personas ideais, entendendo profundamente seu perfil, hábito, dores e expectativas de ganho. Essas duas coisas são as principais, tá? Dores e expectativa de ganho. Durante o curso aqui a gente vai ver. Não é um curso, né? É uma conversa. Então, vamos lá. Os conceitos fundamentais. Eu não sei quantos de vocês já utilizaram o método Canva para fazer uma organização e um planejamento de negócio. Se não fizeram, eu recomendo que façam. A nossa próxima conversa pode ser a respeito disso, para que a gente tenha clareza no processo todo e que vocês consigam ter clareza do para onde o negócio de vocês está indo e deve ir. Esse é o grande processo aí principal de um plano de negócio. Então, o método Canva aplicado em vendas. Tradicionalmente, o Canvas ele não é só para persona, mas quando perceberam os administradores, né, que pensam esses modelos, perceberam que o Canva faltava identificar essa persona ideal, eles criaram esse Canva para definição de persona e proposta de valor. Então, ele é um passo anterior ao quadro inteiro do Canva, onde a gente consegue visualizar tudo, parceiros, produtos, distribuição e essas coisas todas. Então, a diferença entre persona e público-alvo também, o público-alvo, vou dar um exemplo, né, para mim, do meu produto, né? O público-alvo da minha corretora de seguro são os gerentes de RH, são os tomadores de decisão, do meu produto. Mas eu consigo ir muito mais fundo, para identificar quem é essa pessoa gerente de RH que está tomando decisão. E aí é isso, né? A importância da personalização e da abordagem de venda. Eu já fiz esses quadros aqui antes de entrar numa reunião. Eu ia ter a reunião com uma pessoa, no caso um importador era um importador. Eu ia apresentar um produto, uma proposta para ele, e eu sentei com as pessoas que estavam trabalhando comigo e a gente fez esse quadro antes da reunião. A gente chegou na reunião muito preparado, não para falar do produto, mas para falar dele. Isso deu muita clareza de quem era esse cara para nós e muita clareza, do que a gente poderia oferecer para ele, tá bom? Então, é exatamente esse último ponto aí que são bases para estratégias, né? A gente consegue desenhar em cima desses quadros todas as estratégias de abordagem
e de proposta de valor para essas pessoas. Olha o Ale tá aí. Bom dia, Ale. Bem-vindo. Então, só para vocês entenderem, esses são os passos para a gente mensurar e listar. É, não, eu recomendo não fazer. Tá aqui, eu vou falar depois. Não anotem no papel fazer isso, né? Eu façam quadros, ó. Eu tenho os quadros aqui, porque esse quadro aqui ele é plastificado, então eu consigo usar aqueles canetão de lousa branca. Você consegue escrever, ou usar post-it, fica muito mais dinâmico e mais rápido, né? Você fazer, você consegue fazer várias vezes. Então, o primeiro passo é identificar esse perfil demográfico, né? A idade, o gênero, estado civil, escolaridade. Eu vou falando e vou dando os exemplos aqui, tá bom? Para vocês entenderem do meu público que eu tenho bem mapeado já. Então, quando eu falo do meu produto lá da gerente de RH, é uma mulher que está em seus 35, 45 anos, mãe recente de uma criança, a escolaridade, ou ela já tem um mestrado, ou ela deseja muito fazer esse mestrado, ou uma pós-graduação, e se qualificar melhor. Rotinas e hábitos, e aí rotinas e hábitos, tudo que a gente tem que dizer aqui desse lugar não é sobre o produto. Tentem tirar tudo do produto de vocês nessa fase, tá? Não pensem em você, pensem na pessoa. Então, quem é essa mãe que eu tô dizendo lá, gerente de RH? É uma mãe que acorda provavelmente 5h30, 6 horas da manhã, às 6h30 provavelmente ela sai de casa para deixar as crianças na escola, vai para o trabalho. Aqui em São Paulo ela gasta pelo menos aí 40 minutos, 1 hora de trânsito para chegar no trabalho. Trabalha em cima de processo o dia inteiro, sai tarde, não consegue ter qualidade de vida, não consegue se exercitar e está atolado em processo. Essa é o meu perfil ideal, né? E aí essa mulher chega em casa, tem que fazer janta, tem que preparar a criança para a escola no dia seguinte. O quanto mais claro você conseguir ser em mapear os hábitos dessas pessoas, melhor a sua proposta de valor depois vai sair. É, Berna, não sei como ver isso, tá? Uma época que a gente fazia muito isso, quando a gente fazia o cartão direto lá na empresa, a gente entrava nas redes sociais da pessoa, a gente entrava no LinkedIn das pessoas para a gente buscar exatamente os hábitos disso, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vou pescar nos feriados e finais de semana. Então, você me acompanhando, você vai saber que algum dia no mês o Berna vai sair para pescar. É um hábito meu, é uma rotina, é um hobby que eu tenho. Assim como também quem fala comigo e me acompanha sabe que eu saio cedo de casa, que eu tenho essa rotina do trânsito, que eu tenho essa rotina das crianças. Pessoalmente, quem já foi das lideranças aí comigo sabe, né? Às vezes me liga 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, é o horário que eu tô pegando as crianças na escola. Eu falo, ó, eu vou conseguir, mas vou estar com as crianças, vou estar no carro. Então, são essas coisas que precisam ser mapeadas com muita clareza. Quanto mais clareza, mais rico vai ficar toda a sua estratégia comercial. Aí tem essa profissão em atribuições que já está muito próximo do próximo tópico, que é a expectativa de ganho, né? Muita gente tem um desejo de continuar uma carreira acadêmica, de se aperfeiçoando e se aprofundar nos estudos, mas a rotina, o trabalho, as responsabilidades já não permitem mais isso, né? Por conta de tempo, né? Falta de tempo. Então, a expectativa de ganho é exatamente esse lugar. Só que vai para outros também, né? Pô, o gerente de RH quer virar diretor de RH de uma grande empresa. Essa é uma expectativa de ganho dele. O gerente de RH quer montar um time de acompanhamento de saúde mental da empresa. O gerente de RH quer tirar férias porque ele está tão atolado em responsabilidade de pessoas que está sobrecarregado. Então, é isso, dá para ir muito longe, tanto nessa questão de carreira, nas promoções e tudo, quanto nas expectativas de ganho pessoal da pessoa, né? Talvez a pessoa queira trocar de carro, talvez a pessoa queira fazer uma viagem com a família, sonha ir para Disney na China, porque já conheceu a de Orlando. Estou dando exemplos longe aqui, mas o quanto mais rico for essa informação, mais
valiosa a sua proposta. E por último, aí que precisa ser mapeado são as dores e frustrações. O que que são as dores e frustrações, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Essa da minha persona. É a pessoa que não consegue ter qualidade de vida por conta da rotina e a correria de São Paulo aqui, e ela gostaria de ter tempo para ir para academia. Vou dar um exemplo, tá? Ela gostaria de conseguir passar na nutricionista. Ela tem medo do pouco tempo que passa com os filhos e os filhos acabarem se distanciando na criação da maternidade ou da paternidade dessa pessoa. E aí a gente consegue mensurar um monte de dor, né? É exatamente o que tira o sono dessa pessoa, né? O que que tira o sono dessa pessoa que tem essa rotina? E não é difícil imaginar, tá? Quando a gente consegue desenhar os perfis anteriores, entender as expectativas de ganho e as dores e frustrações, é algo muito rico. Eu vou dar um exemplo do que as empresas aqui da minha área fizeram, tá? Hoje, praticamente todas as empresas de cartão de vale-refeição e vale alimentação, quando a empresa chega em um patamar de compra, de valor de compra, né, de carga de cartão, se passou de 100 mil reais de carga, a empresa, vou dar um exemplo, a VR dá um Gympass para a empresa para que ela tenha uma dor suprida, entendeu? O que estava doendo da pessoa não ter qualidade de vida, eu entrego para que isso seja bem feito. Eu vou falar disso mais na frente nos próximos slides. Mas em resumo, essa é a principal parte, tá? Esse quadro aqui, ó, eu vou mostrar no slide, é o quadro da persona, do bonequinho, dores e ganhos, e aqui os hábitos e rotinas, as tarefas que essa pessoa tem. Então eu vou mostrar, eu vou aqui e depois a gente volta nos próximos slides. É o quadro vermelho aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer no quadro para começar a listar são essas tarefas e hábitos do cliente, né? Não é sobre tarefas de trabalho. Eu acho que isso que precisa ficar assim, extremamente claro. Não estamos falando do profissional, estamos falando da pessoa. Dentro dessa pessoa existe um profissional. E aí talvez algumas coisas aqui sejam tarefas da persona, mas a gente está falando da casa, a gente está falando da família, a gente está falando de um possível idoso que a pessoa já é responsável, a gente está falando da rotina de hobby, da rotina de lazer, da rotina de viagem, da rotina do trânsito, de tudo isso. Quanto mais claro isso for, melhor você vai conseguir desenhar o seu produto. Depois você coloca aí na parte de cima, consegue listar tanto com os post-it quanto com a caneta aí, como eu falei, né? O meu eu plastifiquei aqui para fazer de caneta. Mas é isso. Quais são os ganhos que essa pessoa quer ter? Os ganhos eu ilustro na minha cabeça muito como escada, né? Qual degrau eu consigo pôr na vida dessa pessoa como escada para ela? Então, o que que de escada eu vou ser para ela chegar nesse ganho, né? Então, a pessoa quer ser promovida. Qual a forma, depois, né? Aí tá no quadro verde, né? Mas qual a forma que eu colaboro para ela ser promovida? Então, a pessoa quer viajar, a pessoa quer ter tempo, a pessoa quer ter qualidade de vida com uma vida esportiva um pouco mais regrada. A pessoa quer se alimentar melhor, a pessoa quer dormir melhor, a pessoa quer morar em um lugar melhor, a pessoa quer morar no interior. Eu sou um que tenho uma expectativa de ganho de morar no interior em breve. Então, isso para mim é algo latente e importante do momento de vida que eu estou vivendo. E as dores, né? Aí são o que está doendo, o que está tirando o sono dessa pessoa, o que que frustrou essa pessoa e tem frustrado, quais são as preocupações dela para o futuro, isso tudo. Beleza? Tem dúvida aqui? Alguém pode falar? Eu sei que eu já falei um monte. Vou fazer uma pausa aqui, tomar meu café com leite. Algum comentário? Alguma dúvida? Interessante, Berna. Nunca pensei em mapear isso daí. É, eu falei, Fê, quando eu fiz um curso disso, e aí eu fui apresentar uma proposta lá do transporte internacional, de seguro de transporte internacional para um cliente, que ele tinha uma loja de óculos aqui, uma ótica itinerante, assim, né? E
Ah, era isso. É um cara que acertou, mas era ainda muito. Acertou assim, comercialmente, né? A empresa estava voando, mas o cara era muito ainda não preparado para as questões que ele estava começando a viver, né? Da importação, de aumentar a produção dele. E quando a gente mapeou isso, é isso. Eu não falei mais do produto, né? Eu falava a respeito dele. Eu falei, ó, eu te soluciono essa dor. Eu acerto esse sua expectativa de ganho. Tua empresa vai subir para esse patamar de responsabilidade. E aí o cara foi falando, pô, como que você sabe tudo isso, né? Porque a gente parou e conseguiu sentar e organizar. Acho que é porque as pessoas estão preocupadas com coisas além do trabalho hoje, né? A gente vem de uma cultura. Exato, é isso. Mas não hoje, né? Sempre foi, Fê. A verdade é que sempre foi. A gente trabalha para viabilizar as outras coisas, né? Ou para resolver essa dor, ou para entender que é possível esse ganho. Essa é a história. O É que, trabalho é é, que. é que eu me refiro assim à cultura, né? Antes as pessoas tinham uma cultura de que o trabalho sempre vem em primeiro lugar, e tudo que vem do trabalho vem antes. E agora as pessoas Aham, estão, acho que, revisando um pouco isso, né? isso, né? Aham, as pessoas se identificavam no trabalho, né? Não, É, hoje não só nele, né? é. Muito bom. Mais alguém? Não, obrigado. Beleza. É, dos pontos muito importantes e que eu recomendo que vocês façam, que foi onde eu comecei a fazer com os meus clientes, é fazer entrevistas, né? Aqui eu coloquei questionário online para validar e tudo isso, mas não custa nada você pegar o seu melhor cliente. Todo mundo aqui tem um cliente ideal já, que fala assim, pô, eu queria ter 10 desse cara aqui. Senta com essa pessoa, marca a conversa. A gente é muito da conversa e a gente tem a metodologia para boa conversa numa reunião, né? Então, eu recomendo que vocês façam a conversa para que vocês consigam extrair esses pontos da pessoa. Não dá para adivinhar, tá? Esse cara que eu falei desse cliente, eu tinha um colega que trabalhava com ele, que foi quem me indicou da empresa, e eu fiz a entrevista do cara com ele antes, né? Falei, ó, o que que esse cara quer, o que que ele tem de dor, o que que dói nele, como que funciona, para entender e mapear tudo. Porque senão, você vai estar chutando de novo. Então, é muito importante validar tudo isso é, e você mensurar para que as suas respostas aí na definição de pessoas sejam perfeitas. E aí, a gente falando da jornada de compra desse cliente, eu falei recentemente com alguém desse livro, do livro Receita Previsível, que ele fala de pontos de contato, né? E esse livro mensurou que hoje uma venda para acontecer, ela precisa de pelo menos 7 pontos de contato. Eu não sei se está claro para todo mundo isso, o que que é um ponto de contato, mas um ponto de contato é uma mensagem, é uma ligação, é um e-mail. Então, necessariamente um cliente para comprar de você, a média de pontos de contato que ele vai precisar são 7. Então, tenham esse número em mente, assim, não é só ligação, não é só WhatsApp, não é só e-mail. Precisa ter 7 pontos de contatos. Então, você vai ter que encontrar, você vai ter que ligar mais de uma vez, você vai ter que mandar mais mensagens, vai ter que mandar e-mail. A gente usou, antes da pandemia, a gente usou um sistema aqui chamado Hamper. É uma tecnologia integrada no Google Chrome lá que você consegue entrar dentro das empresas que você deseja e conseguir o e-mail dos tomadores de decisão dessa empresa de cada área. Então, eu conseguia o e-mail do gerente de RH e diretor de RH de todas as empresas que eu quisesse. E aí, o Hamper fazia automaticamente já os pontos de contato com esse cliente, né? De e-mail, de me dar o alerta para fazer a ligação, de me dar. E aí, isso ia acontecendo e ele tinha todos os pontos de contato. O Hamper todo foi baseado em cima desse livro da Receita Previsível. Depois eu posso até mandar aí para vocês, conhecerem, às vezes faz sentido para o momento de alguém aí investir em uma tecnologia de prospecção e de venda. O Hamper é uma dessas muito boa. Meu maior cliente até hoje veio dessa época do Hamper aí. Acho que é isso, beleza? Tem dúvida aqui? O livro Receitinha Previsível, recomendo, tá? É receita, não receitinha. Receita Previsível. Então, aqui, identificando as dores, a gente consegue entregar
basicamente, aqui está devolver solução, mas eu falo de remédio, né? Quando você entende a dor de alguém, você consegue formular remédio. A gente sabe que remédio precisa tratar de sintoma ou de causa. Então, isso é o grande negócio para que a gente consiga montar a proposta de valor. E aí isso comunica valor, né? Por causa do ganho, né? Então, identifica dores e ganhos, desenvolve a escada e desenvolve o remédio, a escada para os ganhos e o remédio para as dores, comunica valor. Depois disso, só apenas que a gente vai entender o produto e proposta. Essa é a grande coisa, assim. O Fábio tem falado bastante disso no BNI, eu tenho falado com alguns membros, principalmente os membros novos. Vocês têm ouvido muito isso, né, de falar da estratégia certa de conversão em valor, do BNI. Porque é isso, às vezes a gente tem um produto que a gente é apegado a ele e fala, pô, esse produto aqui é o produto que vai mudar a minha vida, mas não necessariamente o teu cliente ideal está comprando esse produto. Então faz muito mais sentido você entender o que que teu cliente está sentindo de dor e o que que ele tem de expectativa de ganho, para aí sim formularmos um produto que entrega essa expectativa de ganho e entrega esse remédio. Então, vou para cá, tá? Fizemos aqui expectativa de ganho, e as dores da pessoa, mapeando as tarefas. Quando eu identifico a expectativa de ganho, eu consigo posteriormente criar os ganhos, os geradores de ganho, criadores de ganho, né? Então, essa pessoa quer ser promovida. Eu vou dar um exemplo meu de novo, tá? Qual que era o meu pitch de venda aqui para essa pessoa? Eu falava, eu entrego o resultado que você precisa entregar para o diretor da empresa. Teu número precisa melhorar financeiramente, seu resultado financeiro aqui precisa melhorar para você ter uma promoção, então eu vou te entregar isso. A tua agenda de. Entendam isso, tá? Eu não estou falando de produto. Tua agenda de treinamento e desenvolvimento precisa ter aí, tá mais completa e ter uma rotina melhor para que você tenha essa promoção. Então eu vou te entregar essa agenda de treinamento e desenvolvimento da tua equipe. Você quer viajar e conseguir desligar teu celular durante seu período de férias? Então a gente vai otimizar teu processo aqui para que você consiga ir, tenha segurança de viajar com a tua família e descansar no período que você está separando para descansar. Essas são as coisas que a gente precisa começar a pensar, tá? Eu estou usando todos os meus exemplos aqui. Eu imagino que para cada área aí vocês vão ter uma questão diferente aí, porque o tomador de decisão é diferente, mas no meu é exatamente isso. Ah, e quais eram as dores da gerente de RH? Ah, é não ter tempo para a família. Então, se a gente otimizar processo, resolve o seu tempo? Resolve. Se a gente otimizar processo, você volta. Olha o que a gente identificou, foi muito legal. Esse foi na pesquisa. As pessoas do RH, gerentes de RH, querem cuidar de pessoas. Eles estudaram psicologia, eles tiveram uma formação em humanas para cuidar de gente. E quando eles se tornam um responsável por um departamento de RH, eles se tornam um gestor de processos, não mais de pessoas. E essa é a maior dor de todo mundo que trabalha em RH. Todo mundo que a gente fez a pesquisa na época dos nossos clientes falaram: eu quero voltar a cuidar de pessoas. Então, o que que a gente colocou no pitch de venda? Fala assim: eu trabalho, eu assumo todo o processo que é seu para que você volte a ter tempo de cuidar de pessoas, para que você pegue seu time lá que está fazendo movimentação, que está fazendo folha, que está fazendo contratação, fala assim: vamos cuidar de desenvolvimento de carreira, vamos pegar as pessoas que precisam de acolhimento emocional, vamos mapear a saúde emocional das pessoas. Eu devolver isso para uma pessoa que teve uma formação em RH, que está cheia de dor, cuidando de papel, de pilha de papel, é um remédio enorme para a dor dela. Eu lembro da pesquisa na época que a gente fez, teve uma gerente de RH que ela falou que segunda-feira pós-feriado, a porta da sala dela parece fila de INSS, de tanta coisa que aparece para ela resolver, de processo, de exame médico, de atestado, de afastamento, de acidente que aconteceu. Ela está cuidando de processo, ela não está mais cuidando de gente. Então, a gente resolver o papel para ela
ela volta a olhar para as pessoas e não mais para o papel, entendeu? Então esse era um remédio muito grande que a gente mapeou e que identificamos importantes para eles, né? Nessa alívio de dor. Depois de eu entender, então, o gerador de ganho e o alívio de dor, eu consigo mapear o produto ou serviço que eu entrego. Hoje vocês já ouviram bastante meu pitch, né? Eu falo, eu não vendo o plano de saúde, eu cuido do plano de saúde. É exatamente por a gente ter mapeado isso no passado que a gente fala, por quê? Por conta de entender esse ganho e esse alívio de dor, o meu produto saiu de ser vender plano de saúde para ser eu preciso ter tecnologia de gestão de plano de saúde. Eu preciso ter tecnologia de gestão de processo de benefício. Eu preciso ter tecnologia para que simplifique na ponta do RH o que ele está fazendo para que a gente assuma isso em processo, de que não também sobrecarregue a nossa equipe, mas que a gente entregue isso com qualidade para o RH, e o RH fala assim, caramba, depois que a Tractus assumiu os nossos benefícios, eu voltei a planejar a carreira para as pessoas, eu voltei a sentar com o desenvolvimento deles para quem estava com dificuldade, eu voltei a olhar para o processo de contratação com muito mais cuidado, entendendo as pessoas do que só ter uma vaga cumprida. Então, várias coisas foram entregues. As palestras que o Bernardo prometeu resolveram a minha visibilidade diante dos diretores, porque a gente tem um cronograma de palestras que a gente apresenta para os clientes. Então, são várias coisinhas que a gente entregou em um pacote de serviço que supriu ou esse ganho, essa expectativa de ganho, ou essa dor foi um remédio para essa dor. E aí, esse serviço, quando eu mapeei tudo que eu precisava entregar, eu consegui olhar qual é o produto que paga essa conta. Esse é o olhar. Então, do meu leque de produtos agora, qual é o produto que paga a conta? Ah, o produto que paga a conta é o saúde. Porque tem recorrência, porque a gente tem previsibilidade e a gente consegue olhar no longo prazo com esse cliente e administrar uma verba de investimento para esse cliente, para que ele tenha esse ganho e essa dor aliviada. A gente, na época, antes da pandemia, chegou a comprar voucher de Uber. Olha isso, só para vocês entenderem. A gente comprava voucher de Uber de R$ 50, mandava para gerente de RH e falava assim, ó, você tem dois no semestre, R$ 2, R$ 100 no semestre, tá? Pensa isso. Você tem R$ 100 para usar o Uber para o dia que você ficar até mais tarde no trabalho e precisar voltar com segurança para tua casa. Imagina isso para a pessoa que tem a dor de trabalhar até 10, 11 horas da noite na semana de fechar a folha de pagamento. Entendeu? De ela falar assim, putz, na quarta-feira eu vou sair, vou jantar. A gente chegou a comprar voucher de restaurante para mandar para cliente, de tipo, ó, pega teu marido e vai ser feliz um dia. São coisas irrisórias, mas que geram o ganho ou aliviam a dor. São essa pílula mesmo, né, do alívio de dor, né? Eu dou um remédio para não doer, pelo menos um período. Mas isso faz o meu produto e o meu serviço ser muito mais rico na entrega e não na solução, porque eu não sei com quem que eu já falei de plano de saúde aqui, mas é isso. Qual que é o melhor? O melhor não existe. O melhor é o hospital que você vai usar. Qual hospital que você quer usar? Você gosta de um hospital? Então é lá que você vai se sentir melhor. Se eu falar para você ir para outro hospital, não vai mudar nada na tua vida, entendeu? Você vai ficar indisposto. Pode ser a Omint, que é um plano aqui excelente. Mas se você não gosta do hospital que ela está te dando, você vai ser mal atendido. Não é o plano de saúde que te atende. Pode falar, Di. Acho que essa técnica também se aplica muito bem, Bernardo, para a questão de liderança, para os Uhum. colaboradores, pegar o perfil, cada coisa, encaixar ele em cada Exato. quadrado, tratar bem ele, nesse exemplo até do voucher, também se aplica muito bem para a equipe, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Desenhar qual que é a dor dessa pessoa e o ganho dessa pessoa, né? Você consegue ter uma clareza de quem ela é de verdade, né? É isso. Mais alguém quer falar? Não? Hoje vocês estão quietos, cara. Tô Se ninguém vai impressionado. falar, vou falar um pouco então. Pode falar, presida, por favor. Não, muito legal os insights, né? A gente ouço bastante o Fábio falar, né, sobre a PUV, né, Proposta Única de Venda, que É é, isso aí. exa- é isso aí que você está falando. Mas cada um traz de um jeito, você está trazendo informações muito interessantes, especialmente nesse quesito que eu percebi aí, realmente que me tocou aí, de eu até começar a mudar alguns olhares.
Antes de você apresentar a tua proposta, né, você gerar essa conexão porque você teve a percepção do problema, da dor que o cara tem. É isso. É uma profundidade que não é de amizade, não é de nada, é de estar prestando atenção É de interesse, né? nessa pessoa, de interesse, isso, essa é a palavra, de interesse. E as É. pessoas não se interessam pelas outras, principalmente pelos problemas dos outros, Isso, né? Porque todo mundo isso. já tem os seus, né? Então, se a pessoa percebe teu nível, que você tem um nível de compreensão alto pela dor dela, cara, você se coloca numa prateleira que difícil alguém chegar, né? É. Até você falou essa do voucher, do Uber, gênio, isso aí é coisa de gênio, fazer um E é negócio desse. irrisório, É um né? É ponto de isso. contato que você tem com o teu cliente, é um ponto de contato que ninguém fez até hoje na vida dele. Isso. Como é que ele vai te esquecer, pô? É isso aí. Né? Muito legal. Vou dar outro exemplo que a gente mapeou na época, né? Assim, pô, eu sei que essa gerente vai sair de férias, tá? Um exemplo, tá? Por que que pra gente, a gente não zera a comissão de um seguro viagem que é quase de graça e dá pra ela de presente? Fala, ó, viaja seguro aí com a tua família, a gente tá cuidando de você nesse tempo aí também, pode ficar tranquila. Sabe, tipo, são coisas que pra nós é muito barato, olhando pro nosso produto, claro, tem que entender o produto, mas que dá pra desenhar. Um exemplo seu, você falando agora, Lê, e que você ouviu de mim, que você sabe que é uma dor minha, assim. Recentemente eu peguei o ladrão aqui na rua, roubando as casas e tal, não sei se você lembra disso. Essa é uma dor minha, eu não durmo mais bem por causa disso, eu fico preocupado com a minha casa, com a minha família. E isso é uma dor latente em mim para querer ir embora pro interior logo. Então, você, como uma pessoa Boa. que pode viabilizar isso, entender esse momento Isso meu que eu e ia trazer ver aqui. qual dor, qual remédio você pode dar para essa dor, entendeu? Seria genial. Boa, deu uma travada aqui para mim, mas entendi. É pegar exatamente as pessoas que têm esse desejo, né? Tem essa necessidade, cada um por alguns motivos, né? Isso. Você com a preocupação de segurança, o outro que às vezes teve filho pequeno e teve uma infância no interior e quer proporcionar a mesma coisa para ele, É isso o aí. outro que quer ficar perto dos pais que estão morando no interior e sabe que os pais já estão mais idosos e precisam de um de um suporte e eles querem estar mais próximos também, né? Então é isso, são vários gatilhos que a gente precisa e na verdade gatilhos que a gente precisa realmente recuperar, né? Que a gente vai realmente dia a dia vai engolindo isso, Vai né? engolindo, Esses porque a detalhes. rotina é vender, né? A gente está preocupado É, na máquina e não na. é. E Pode fazer o falar. melhor projeto e melhor solução técnica e melhor É, apresentação, né? Mas às vezes isso o cara já está feliz. O que você precisa mais é entender a captação, aonde que está o teu cara, aonde que está esse, né? Até vou dar um o exemplo. cerimonialista, nesse caso, começa a virar um puta de um parceiro para mim, muito mais importante do que, Isso. né? Vou te dar um exemplo meu que seria brilhante se você fizesse e que, ó, no, ia impactar talvez zero no valor de obras caso a gente faça a casa. Pô, eu sei que o Berna gosta de pesca. Eu vou fazer um quartinho de um por um para ele guardar as coisas de pesca dele lá, para ficar um pedacinho dele. É do tipo assim, eu ia chegar lá na surpresa e você ia falar, pô, isso aqui eu fiz para você porque eu sei que você gosta pra caramba. Uhum. Não deu para fazer o lago, mas a gente conseguiu fazer teu cantinho aqui, entendeu? É, é brilhante, é brilhante. Boa, é isso. Andréia, pode falar. Oi, você acabou de me dar uma ideia sobre o voucher aí que você falou. Para os meus pacientes que já passaram comigo e os que estão passando, dá um voucher para uma pessoa da família ou alguém que ainda não conhece o que é iridologia, para que essa pessoa conheça e através da iridologia dá para ver a dor, né, que está por trás É, da pessoa. Você acabou de me dar uma ideia. muito bom. Você tem esse olhar da dor literalmente, né? Então, Lucas, Bia, Diogo, vocês que já foram meus pacientes, a Bia e o Lucas ainda são, um voucher aí para alguém que vocês acham que precisam de iridologia, que de repente precisam passar comigo. Você me deu uma ótima ideia agora. Boa. É isso. Olhando para os quadros, só para vocês verem, eu recomendo, tá? Peguem os post-it, faz brainstorming, tenha todas as ideias, vai discutindo, faz pesquisa com o cliente, porque sai o suco do suco, que isso aqui, tá? Eu posso mandar o arquivo depois.
mas sai o suco do suco de uma proposta de valor. Eu olho até para mim e tenho que olhar de novo para esse lugar, porque mudou um pouco do que a gente tem feito, porque é isso, construir dessa forma não é uma venda de produto, né? É quase um acolhimento do teu cliente, né? Fala aqui, ó, vem cá que eu cuido de você. O produto deixa para depois, né? E a gente constrói um modelo de negócio muito mais saudável, e com raízes mais profundas, né, nos relacionamentos. Beleza? Vou pro próximo aqui. O doutor Henrique conseguiu ouvir? Tinha falado para ele entrar bem agora. Conseguiu? Pô. Era isso aí, doutor. Né, tô aqui no foninho aqui, ouvi, e tô até pensando em umas coisas pra gente fazer depois aí. Boa. Que tem a ver até com a aula que eu tô assistindo hoje. Olha que brilhante. Tá vendo como dava para ouvir as duas? Ação de plano de saúde. Boa. Então é isso. Primeira coisa aí, otimizando, tá? Pesquisa, conversem com seus clientes, conversem com quem já foi seu cliente, quem tá na esteira ou Desculpa quem. só cortar um pouco. Não é mais doutor, é papai Henrique, né? Isso, é papai, é papai. Agora aumenta a responsabilidade, né? Dobrou, ou mais. É mais que dois. Parece ser mais um, mas é maior, né? É muito maior. Então é isso. Pesquisa. é, Depois da pesquisa, gastem tempo aqui na análise, olhando isso, fazendo essa interpretação do que vocês conseguiram de dado das pesquisas. Na época a gente tinha funcionário quando a gente fez isso, né? As meninas que cuidavam dos clientes, e a gente pedia para as meninas ficarem na ponta fazendo a pesquisa e elas falando das percepções, porque a menina que está no pós-venda aqui nosso, ela tem o contato quase que diário com alguns clientes, né? Com esse gerente de RH, com o tomador de decisão. E ela sabe exatamente a rotina dessa pessoa, o que que essa pessoa faz, qual que ela tem de dor. Então a gente fazia a pesquisa e pedia para as meninas validarem. Ó, essa aqui esse aqui é o Bernardo mesmo? Esse aqui é o Auriema mesmo? Esse aqui é o Henrique mesmo? Ajusta isso, faz aquilo. Ele reclama muito disso, reclama muito daquilo. E aí a gente foi fazendo a análise do que a pesquisa deu de resultado também. Adaptação, eu acho que eu dei o exemplo, né, quando eu fui atender o cara lá da importadora, tem esse olhar do sentar rápido antes, só para fazer um ajuste desse cara e adaptar a proposta e o produto. Às vezes o Uber não vai fazer sentido para um cliente, às vezes o voucher não faz, mas essa conversa faz, esse lugar faz, levar essa pessoa para almoçar já vai mudar todo o jogo. É, tá disposto a olhar para essa persona e adaptar a tua proposta de valor para ela. E aí, por último, implementação disso, né? É uma estratégia nova de venda, é um modelo de venda diferente. Não existe uma técnica de venda, né? Existem centenas delas, e quanto mais informação você tiver a respeito disso, melhor vai ser a qualidade da tua venda, né? Eu falei dos touch points lá, dos pontos de contato, 7 pontos de contato, com uma proposta de valor bem construída, entendendo muito bem o que que esse cliente quer e o que ele sente de dor. A gente consegue entregar o nosso produto, que para nós é muito claro já, mas em uma bandeja muito mais bonita que faça sentido para esse cliente. A gente consegue servir a mesa que ele estava esperando e não o prato, né? O prato todo mundo vai almoçar, mas a mesa bem servida e o lugar bem acolhido é essa proposta de valor, né? Tipo, é essa experiência que eu quero te entregar, não o produto. Beleza? É, os Boa, materiais Berna. de, os materiais de apoio eu vou mandar. Quem que falou? Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria te elogiar mesmo. Ah, obrigado. Não, tá. Os materiais de apoio eu vou mandar, os arquivos. Eu vou mandar esses dois aqui, não tem mais coisas, mas eu vou mandar esses dois e o Canva em si o inteiro, né? Não sei quem já fez, quem já viu, recomendo que faça, mas eu mando. Bia, pode falar. Não, me surgiu uma ideia. Ultimamente eu ando usando bastante chat GPT para ajudar em algumas ideias, e aí eu fiquei pensando, quais seriam as possibilidades de eu entregar na minha profissão, oferecer alguma coisa assim nesse sentido, igual você falou, tipo, o voucher, eu não sei o quê, e às vezes o chat GPT pode ser uma boa.
um bom apoio, né, nesse sentido, É, tipo, o que que eu, dentro da minha profissão, posso eu, oferecer, então... eu antes da gente entrar na reunião, eu tava fazendo meu café e eu lembrei de você pensando no teu cliente, tá, Bia? Eu gastei um tempo, tipo, porque eu fico pensando quem vai estar e eu fico me preparando, né? E é quase a ideia disso aqui, né? De, tipo, eu sei qual é a tua dor, talvez, entendeu? Eu fiquei pensando no teu case. E eu fiquei pensando assim, pô, mas quem será o cliente ideal da Bia? E quem é esse cliente, sabe? E Uhum. aí, a primeira coisa é você olhar qual foi teu maior case. E talvez tenha sido seu pai. O seu pai é o perfil desse cliente que você quer encontrar. Você consegue ver, assim, pô, esse cliente aqui, eu queria 10 dele. É a história. Aham. Pensa nisso, tá? Queria 10 clientes desse aqui, ó, porque esse aqui me paga bem, o serviço é legal e eu consigo entregar tudo que o cara precisa. E aí, a primeira coisa é olhar lá para aquela primeira pirâmide. Vou voltar até para você ver, ó. Perfil demográfico, estado civil, escolaridade. Quem é esse cara, sabe? E é isso. Não é uma pessoa na nossa fase de idade que está comprando É. um lote grande, uma fazenda em um leilão ou alguma coisa assim. Não, não somos nós ainda. Então, assim, mapeia muito bem quem é essa pessoa, o que que essa pessoa faz, quais são os hobbies dela, e você vai construindo essa jornada depois disso. Porque é isso, assim, o Ale tem falado do golfe, né, o Auriema, é uma estratégia de ele encontrar o perfil ideal do cliente dele. E ele vai conhecer mais ainda, talvez, o cliente que ele nem imaginou que seria possível. É a mesma coisa você, assim, quanto mais tempo você conseguir gastar nisso, mais coisa você vai conseguir pensar. Ah, qual que é o, a escada que eu entrego para esse cara. Talvez seja uma escada muito menor do que eu preciso entregar, porque esse cara já é um cara bem sucedido, entendeu? Mas ele tem dor. Qual que é a dor dele? É a responsabilidade, é o medo, é o muito dinheiro investido, parado, imobilizado. Ele tem uma tonelada de outros problemas, entendeu? Que são completamente diferentes da gerente de RH aqui em São Paulo, vivendo a loucura de São Paulo, entendeu? Sim, exatamente, exatamente. É, não, mas muito interessante essa forma que você mostrou de mapear, assim, eu acho que dá para esclarecer bastante coisa dentro dos diferentes tipos de serviço. É isso, é isso. Barbosa quer falar? Não, cara, parabéns aí pela apresentação, muito boa, abriu bem a cabeça. Então vamos lá. Pontos chaves e. Eu quero só pegar um gancho, Berna, que você falou aí, negócio do golfe, né? Aham. Talvez sirva para alguém, né, em cima de alguma situação. É, realmente foi muito estratégico, né? Sempre tive interesses dentro do esporte. Já fui num outro clube de golfe que surgiu aqui do lado do meu sítio, o Vila Verde, Vista Verde. Mas era difícil porque a gente não tinha esse acesso constante, né? Aí surge uma oportunidade de fazer as reuniões do BNI dentro de um clube de golfe, Você já né? vai estar lá, né? Toda semana, Eu né? vou estar lá, né? Pô, eu falei, agora não tem como. Se eu não entrar, é isso, é uma ausência muito grande, porque o meu cliente está aí dentro, né? O cliente top, meu, esse cliente sonho, ele está aqui jogando golfe, né? É isso aí. Até porque ele tem tempo de sobra para poder jogar golfe. Então, olha o patamar que esse cara tá, né? E eu que Durante a tenho que semana, né? adequar a Durante a minha semana, durante a não é no semana, sábado. Não é no sábado. é, não é? Eu que tenho que adequar a minha agenda Aham. e para estar lá, e esse cara me vê como um igual ali, né? E até ninguém sabe o teu tamanho, cara, e ninguém está preocupado com isso. Se você tá lá e ponto. É Ponto isso aí. final, né? E a hora que você se conecta com ele através de uma forma sem cobrança, sem ser pedinte, sem ser nada, eu sou um jogador, um aprendiz, na verdade. E esse cara pode, e aí eu peço elogio, eu peço uma ajuda. A forma de interação, de conexão, ela vem por um outro canal, um canal humano, um canal, o cara começa a gostar de você, né? E aí, lógico, vai das tuas habilidades ali, de ter falar, pô, o dia que vocês tiverem um jogo, eu puder vir para acompanhar, para aprender com vocês, vocês me ensinarem alguma coisa. Cara, quem que não gosta de ser reconhecido? De novo, independente do teu patamar, da tua classe Sim. social, né? Até porque Aham. ele também não nasceu sabendo jogar golfe, ele aprendeu e alguém ajudou ele, né? Uhum. Então, aí é isso, a gente está se familiarizando, o próprio professor é um grande networker, né? Fechou. É um cara que sabe fazer essa ponte. Então, pensem nisso, né? Cada um dentro do seu universo, onde está o teu cliente também fora da vida profissional,
Porque é legal você achar ele no tênis, Isso, no isso aí. boliche, no crossfit, onde que está esse cara? E é lógico que você tem que ter um gosto, alguma coisa ali, né, para não ficar, não pode ser um sacrifício para nós, né? Tem que ser algo prazeroso também, né? Eu diria que ele tá em todos esses lugares ali, porque é isso, se eu for aí pro golfe, vai ter o cara também tomador de decisão do que eu preciso vender. Assim como no CrossFit tem o cara seu também. O ponto é achar esse lugar de conexão, né? Aonde eu vou conseguir me conectar mais com esse tomador de decisão ou com o meu cliente ideal. Sim, e até estatisticamente, onde tem mais desses meus clientes, né? Eu acho que é aí que está Aí você o pulo do acertou muito, gato, né? Porque você tá com o cara. né? Que é a minha faixa, o cara que joga golfe, a maioria é de 50 para cima, né? Que é o perfil do meu cliente. Se você pegar o histórico dos meus clientes, 80% é 50 a mais, né? Que é o cara que capitalizou, é o cara que tem uma grana, é um ou outro que tem menos que isso, né? E, enfim, que É até muitas difícil vezes vai para mim trabalhar. pedir o negócio Fibonacci. O orçamento não bate ainda, Ale. Não vou conseguir fazer uma casa minimalista com um projeto Fibonacci, né? É, eu tô só querendo uma estruturinha só. Eu só quero Aí é tijolo uma, exposto. Eu falo pro Ale, não, é tijolinho exposto, não tem crise. aí é uma questão de ajuste, moçada. Aquele ali queria um minimalismo alta performance, né? Então a gente tem que ir atrás, né? Tem vários conceitos, vários patamares. Era um minimalismo suíço moderno. Na verdade, o minimalismo dele da arquitetura limpa, Eu né? sei, eu Não é sei. pelo custo, né? Porque o minimalismo não É a influencia só na lisa, né? parte. Tem Quadrada, até né? Eu sei. de formas limpas, de ambientes integrados, sem separações, né? Ele minimiza esse tipo de informação, é uma arquitetura mais integrada, né? E até vocês tem um documentário, já viram? Minimalismo no Netflix, Eu acho que eu já que vi. daí já só que daí o cara usa mais como estilo de vida, né? Aquele estilo É, minimalista, ele tem meia dúzia de três camiseta, meia dúzia camisetas, três calças, uma bermuda. é, Tem uns que é, tem isso é por minimalista como obrigação e não por simplista. opção, né? É, boa. Beleza? Então aí, ó, mapeia o cliente, é o que eu falei com a Bia agora há pouco, né? Entenda as dores e desejos dele, valide sempre, faz a pesquisa, conversa com quem pega o cliente que já foi, faz sentido isso para você. Esse é o segredo, tá? Não arrisquem achando, porque nós não somos a pessoa para quem a gente quer vender. A gente pode até conhecer bem esse perfil já, muita gente aqui já é experiente nas áreas, mas valide, conversa com eles antes, faz sentido isso para você. Se fosse no momento em que você comprou isso aqui, brilharia os seus olhos, isso aqui aliviaria alguma dor tua, simplificaria algum processo. E aí é isso, né? Conecte a sua solução com o teu produto. O produto não é a solução. É isso que vocês têm que lembrar. O que o Barbosa faz na delegacia com a família não é o habeas corpus que ele escreve para o juiz. O produto dele é o habeas corpus, mas a solução é o acolhimento, é a conversa, é a negociação, é o diálogo, e o papel é o produto. Estou errado ou não, Fê? É, o pessoal até estranha, tá muito calmo na delegacia. Isso. Parece um Buda, cara. O que que tá acontecendo? Mas é sobre isso, porque o teu produto não é ó, esse negócio. O produto é o papel. Você manda para o juiz o habeas corpus, ou você senta com o delegado e resolve. Agora, o que você vai fazer com a família, a forma como você vai conversar com o seu cliente, a forma como você minimiza o impacto do que aconteceu, é a sua solução de serviço, né? Não de produto. É sobre isso que a gente está falando, né? E aí, otimize constantemente, né? Sempre esteja olhando para o que pode ser melhorado, sempre esteja olhando para o que deu errado. Vocês já devem ter ouvido muito, frasezinha de coach essa. R rápido, R muito, R rápido e R barato. Já ouviram isso ou não? Não? R muito, R rápido e R barato. Esse é o jogo, que de quem acertou muito, entendeu? Achei que vocês já conheciam, essa é boa. Ficou uma nova, ó. Saiu algum suco aí, ó. Espremeu, espremeu. É isso. Eu acabei. Vou deixar vocês falarem aí
Excelente, muito excelente proposta, gostei bastante. E a gente fala, né, que resume os desejos dos humanos, né? Basicamente em habitação, quer um conforto, quer uma habitação, em relações, amizades, relacionamentos, todo tipo, né? E, e comida, alimentação. Basicamente, três blocos que fomentam os desejos, né? Isso, Basicamente. isso já dá uma grande dica para a estratégia de ganho e de dor, né? É, entendeu? Se, Sai se já está compartilhando. resumindo nisso. É, Você pegar um desses pontos, vai sair dali a que está buscando. Né? Boa. Mais alguém quer falar? Lucas Manelli? Lucas está muito quieto hoje, Eu estou Não, não, impressionado também. Eu falei pro Berno, eu fiz um atendimento aqui durante a reunião, Ah, você esqueci até de fez? desligar a Fez? É que eu não câmera, reparei, eu não reparei. e eu esqueci até de desligar a câmera, porque ele chegou já, opa, cliente, eu vi que ficou a cliente, cadeira cliente, vazia. Falei, cliente. algum Não, mas pitch que ele vai eu ouvi fazer aí, a questão estratégia. da persona, e realmente, né, é como se fosse você fosse um sniper, você tem que ter um alvo. Um Isso, sniper sem um alvo é um mero atirador comum, né? E a isso. gente somos snipers, a gente não consegue abraçar o mundo, pô. Queria, mas não posso, né? Quem é o nosso cara? E é o cara, você falou uma palavra, uma questão bem legal. O cara que mais te traz dinheiro. Não é o cara que vai fechar mais rápido. É o cara Não. que vai te trazer dinheiro. Esse vai ser o cara, O que né? me Para dá eu mais dinheiro e menos trabalho. eu ganho às vezes numa usina mais do que eu ganho em 10 juntas, né? Isso. Então por que não trabalhar menos e ganhar mais? É o sonho, né? É o Então é sonho. isso, encontrar a persona. É. E é possível, né? Porque aí tem a ver com o princípio de Pareto, né? Que é o 80-20. Não sei quem sabe disso. Quem te traz 80% dos seus rendimentos são 20% dos seus clientes. Quem te traz 80% dos seus problemas são 20% dos seus clientes. E aí, quando a gente vai pondo essas balanças, a gente consegue mapear e fala assim, pô, se 80% do ganho está em 20%, por que não tornar esse 20 então 50? Por que que a gente não aumenta a estratégia? Porque isso faz diminuir risco financeiro, porque você não fica tão dependente dos menores, você consegue pulverizar em pedaços maiores o teu risco, porque ficar com um grande é arriscado. Pelo menos no meu mercado, é isso. Se eu perder a Ideal, que é o meu maior cliente aí, que eu dei o exemplo que eu ganhei na época do Hamper, se eu perder a Ideal, vai me doer muito, entendeu? Porque é um cliente que representa um faturamento importante. E aí a minha estratégia depois de Ideal foi, eu preciso pulverizar todo esse risco. Então eu estou fazendo muitos outros negócios, às vezes menores, mas que se a Ideal sair em algum momento, não me dói, como se eu não tivesse aumentado esse patamar para 50, para 60 do faturamento, entendeu? É. É como criar-se um colchão, né? E isso, é Você isso. cai, tá no colchão, dali não dói Com muito, quem que né? eu falei ontem? Ah, foi com o Rubio. Ontem eu fiz uma ligação com o Rubio. Aí ele falou, pediu uma cotação lá de um seguro, e ele falou, pô, mas é tão baratinho. Eu falei, não, mas é o baratinho que me dá o colchão. Pode ficar tranquilo. O baratinho é o baratinho que me dá segurança de pagar boleto. Não, não é o de comprar casa, mas de pagar boleto é o baratinho. Exato, exato. Excelente. Beleza? É Você- sensacional Desculpa, Bia, pode falar. Não, mas eu só ia perguntar se você vai disponibilizar o material, muito bom material, mas Vou não mandar, eu vou decorei mandar. tudo. Eu vou levar eles na próxima reunião para Ah, vocês legal. verem, tá? Eu vou pôr na minha mochila, eu levo para vocês entenderem como eu fiz, e tem ideia. Mas é isso, você consegue fazer no computador. É que eu recomendo, é muito legal fazer com post-it É, no quadro, sentar com mais gente, ter ideia. Funciona muito bem, assim, a gente fez em muitas mãos quando a gente fez o nosso. Mas ter ele olhar assim, visual é bom, né? Escreve com a canetinha depois. E aí eu vou mandar os arquivos, porque esse é isso. Eu mandei para a gráfica. Ele é maior que um A4, tá? É bem grande. Eu acho que é um A3. Eu fiz em. É isso, eu não sei a medida, mas é um grandão. E aí cortei e plastifiquei naquele de plástico duro, né? Porque aí fica bem resistente, dura bastante. Já tem alguns anos que tá aqui e tá funcionando. Então, Berna, queria falar parabéns pela sua iniciativa, achei bem legal, importantíssimo isso daí. E também o Black, né, cara? Eu vejo, assim, tô no BNI desde 2020,
Eu entrei em 2021, mas eu já tinha empresa no BNI desde Sim. 2020. Então eu vivi bastante o Gratidão, admiro muito as pessoas lá. Eu não sei como funciona em outras equipes, mas eu vejo que e o Auriema sabe me dizer muito melhor. As equipes em geral funcionam com blocos dentro dela. Tipo assim, você forma dois, três caras que são muito unidos e vivem isso, mas não a equipe como um todo. Sempre fica um pouco disperso às vezes. Mas o Black não, o Black tem uma cultura geral de ser um grande bloco. Eu tenho Uhum. essa impressão. Isso traz muita segurança, né, pra gente como empresário, porque, cara, todo mundo sente aquela instabilidade do mercado, disso, aquilo, outro. Se a gente ficar olhando para fora, a gente fica doido, né? Fala quantos Aham. perigos a gente não tem pela frente. Mas se você sentir que está num bloco de empresários que vão te ajudar não só com indicações, com referências, mas com esse apoio mútuo, verdadeiro, baseado numa relação real, é muito O jogo significativo. é outro, né? O jogo é Uhum. outro. Pensar, vamos criar um negócio de longo prazo, tal, é diferente. Então eu acho que eu sou muito grato por estar no Black por causa disso, que é uma sensação de ter relações verdadeiras. Todo mundo tem interesse, né? Aham. Interesse financeiro e tal, mas isso está baseado numa relação verdadeira. Eu gosto do Berna, eu gosto do Diogo, eu gosto do Ale. É diferente. Isso faz muita diferença. Então, só queria expressar isso aí. Obrigado. A gente está feliz de ter você efetivo aqui também, viu? Tamo junto. Mais alguém quer falar? Eu Pode falar, Andréia. Falou. não ouvi o que eu falei sobre o voucher. O Lucas é meu paciente, a Bia e o Diogo já foi. Então, eu quero deixar aqui para vocês, escolham uma pessoa que vocês acham que vão gostar da iridologia, falem que vocês são e já foram meus pacientes, para que eles possam passar com esse voucher comigo. Eu estou atendendo na clínica da Lisa, então eu prefiro que essas pessoas vão lá no presencial. E é isso. Você me deu uma ótima ideia, Berna. Obrigada. De nada. Ale, você ia falar? Eu ia só complementar o Felipão. Felipão, você é parte disso, cara. Acho que a melhor. A gente visita algumas equipes, né? Eu conheço bastante equipes, não tenho a profundidade que tem com vocês, lógico, mas esse é meu estilo integrador. Para mim não existe esse negócio de grupos, né? Assim, isso que eu acho que acaba acontecendo de uma forma meio natural, mas se começar tem que quebrar, porque a gente aprende muito com os outros, né, cara? Puta, eu falo que a gente fala muito de unidade de educação dentro do BNI, de estudar o BNI, mas na verdade o grande ganho está entre os membros, entre as pessoas, né? Lógico que o BNI vem premiar isso com estratégias, workshops, o próprio Fábio é um grande educador, um cara que corre muito atrás, mas é recorrente e muito legal essa essa ação, né, do Berna, do Preza, ele está fazendo esse movimento de treinar, de educar. Além de trazer insights aqui, ó, André já teve insight, todo mundo tem insight, eu tive insight, né, todo mundo tem insight. Une a gente, fortalece as nossas amizades, a nossa parceria, né? E você, Felipe, até de novo, teve como diretor se esforçando exatamente para fazer isso, né? Então, cada um contribui. Eu, quando formei, trouxe essa cultura, as pessoas têm que continuar, ninguém tem essa capacidade de sempre estar continuando com isso. Precisa de gente que absorve, que entende e que quer continuar. Eu acho que esse é o lance. Quer melhorar, quer ajustar, quer aperfeiçoar. E cada um tem uma forma de olhar as coisas, né? Então é muito legal, muito gratificante mesmo estar junto com vocês aqui. Eu estava com uma outra reunião, acabei até conseguindo jogar um pouco para frente para estar aqui junto, porque acredito muito nesse processo, sempre de estar aprendendo, evoluindo com vocês. É isso. Estamos vivendo a melhor fase do Black mesmo. Eu fico feliz de estar aqui nesse momento mesmo. Eu considero um privilégio o lugar que eu tô, na liderança da equipe, e sou grato. A Lei sabe disso, eu não preciso ficar falando, mas é exatamente essa caminhada, né? Eu cheguei aqui nem sabendo o que era BNI, como funcionava e o que que era possível ser feito. E hoje essa jornada tem mudado a minha jornada como empresário, né? Não só como um membro do Black. Então é esse olhar que a gente deseja que todo mundo tenha, que todo mundo carregue, se responsabilize e caminhe junto, né, Ale? Acho que essa é a conversa mesmo.
sem dúvida. Cada vez o núcleo vai ampliando, né? Porque sempre tem um núcleo duro dentro das equipes, né? As Sim, pessoas que participam dos workshops, que vão nos speeds, a gente sabe disso, né? exato. E quanto maior ele for, sem dúvida a nossa intensidade aumenta muito mais. E como o Berna disse muito bem, isso não fica dentro do Black só. Isso fica dentro da nossa empresa, isso fica dentro da nossa família, isso vira hábito, cara. Aliás, estou lendo, Poder do hábito. buscando a leitura aí recorrente, né? E Hábitos Atômicos é um livro muito legal. Você acaba se tornando, você acaba virando uma pessoa de acordo com os seus hábitos, né? Então, se a gente está fazendo isso aqui, de estar presente, de estar se envolvendo, é um hábito saudável. E aí depois alguns vão falar que é sorte, né? Mas ninguém vê os bastidores, né? De ter hábitos saudáveis, de ir atrás das coisas, de estar disposto a aprender, disposto a ajudar, né? São hábitos. Boa. É isso. Muito obrigado. Façam inveja para os outros membros. Manda Falem. da nossa Ah, reunião. fez um print aí? Fez um print? Fazer um print? Mandar no grupo? Faz Vai um fazer print uma... aí, eu não sei fazer essa Importante. bagaça aí. Quem pode fazer? Eu estou no celular aqui, mas acho que Eu eu faço consigo. aqui. O meu também tá no celular. Dê um sorriso aí, todos. Aí, boa. Deixa eu postar lá. É. Semana que vem, essa hora, né? Ah, papai. Ah, é, Preparativo. verdade. Ok, ok. Ó, deixa eu falar. É sobre hábitos, né? Ale, tira uma dúvida. A gente pode Pode. convidar outras equipes para participar disso ou não? Você acha que é ruim? Não, não, não. Não? Não, porque senão gera uma ciumeira. Peraí, Ah, deixa eu fiquei parar, deixa sabendo eu que o parar aqui.